Bom, então vou falar para vocês rapidinho aqui sobre o processamento dos materiais refratários, né? Então, primeiramente vamos falar algumas definições aqui. Os materiais refratários usualmente podem ser divididos em duas grandes classes, de acordo com o tipo de processamento recebido. Então aqui a gente está vendo mais uma maneira de dividir, né? Lá a primeira divisão, de acordo com a Associação Brasileira de Cerâmica, a gente pegou mais na parte de composição, e aqui a gente vai dividir em método de processamento, né? Então a gente tem dois tipos diferentes, que são os refratários conformados ou formados, também que são chamados assim, né? Que recebem sua forma final durante o processamento no fabricante dos produtos, como os tijolos, válvulas, placas de controle, de fluxo de aço, luvas, etc. Então esses são mais referente às peças refratárias, né? Então os materiais formados normalmente é uma pecinha, um tijolinho, uma válvula, pode ser uma placa, alguma peça já com formato final. E daí a gente tem os refratários não moldados, são monolitos, cuja forma final da peça refratária será obtida na aplicação do material ou na produção de peças pré-moldadas, estrutura metálica, mais concreto refratário, com ou sem tijolos e isolantes. Então aqui é mais a parte das argamassas e as misturas refratárias que são mais um agregado que vai ser formado quando tu quiser colocar esse material no reator que tu estiver utilizando. Então eles se moldam de acordo com o que tu for fazer, não são tijolos refratários, então eles servem para usar como cimento refratário, mas eles também servem para outros usos, como para produzir a cuba do forno ali através do uso dessa massa refratária. Tá? Então eu vou falar um pouquinho aqui rapidinho da questão de como eles são processados. Tá? Então a gente tem as matérias-primas naturais, calcinadas ou sintéticas. Tá? Esses materiais eles passam por etapas de comminuição, tá? E depois classificação granulométrica, afinal eles dependem eles dependem do tamanho de partícula. Vocês vão ver que o tamanho de partícula é importante na produção de um ou outro material. Depois esses materiais são estocados, aí eles passam por uma etapa de pesagem e dosagem, tá? Onde vai acontecer, a gente tem a receita de cada material refratário, então a gente vai pesar e dar as proporções entre um e outro que vai formar o meu refratário final, tá? E aí depois é feita a mistura, tá? E aí a gente vai ver que ali existem quatro ou cinco tipos diferentes de materiais refratários. Eu vou descrever o processamento de cada um deles, tá? Bom, então a gente tem aqui quatro tipos de processamentos, né, que vão gerar 5 produtos diferentes. Daí a minha dúvida no slide anterior, né? Então depois do meu material misturado, pesado e dosado, onde eu tenho a mistura, eu tenho o processamento a seco, tá? Que vai me produzir concretos e argamassa, onde a gente tem a pesagem, inspeção, a embalagem e a expedição, que são etapas onde eu não vou mudar muito a composição, e eu vou produzir concreto e argamassa depois desse processamento. Aí tem o processamento ao úmido, né, que aí já vai a adição de água, onde eu vou ter pesagem, inspeção, embalagem e expedição. Tá? Esse inspeção, embalagem e expedição são basicamente etapas menos de processamento, é mais de inspeção, é fazer uma amostragem e verificar se o material está com a composição química adequada. A embalagem é efetivamente colocar ele no lugar onde ele vai ser. Tu vende um negócio, ele vende dentro de uma embalagem, né? Então essa parte de embalagem é a parte de colocar o meu material, a minha massa plástica aqui, que vai ser o meu produto final, dentro de uma embalagem. A expedição é efetivamente enviar. A gente, por exemplo, compra um negócio no Mercado Livre, o cara envia por correio. Ele está fazendo, quando ele está enviando, ele está fazendo a expedição do material, tá? E aí depois, quando tem o produto final, que são as massas plásticas. Tá? Aí depois eu tenho um outro tipo de processamento que conta com uma etapa de extrusão, tá? Que é passar por dentro de uma forma, né? A partir tu tem um material, uma matriz onde tem um furo, e a gente prensa esse material dentro dessa matriz, e aí esse material está extrudado. Aí a gente passa por uma pesagem, inspeção
embalagem e expedição, e aí a gente vai ter uma mistura refratária, tá? Então, esses materiais aqui, eles não têm o formato final, né? Eles vão passar por um outro processo que vai dar o formato final para eles. Aí depois a gente tem os refratários conformados, a gente tem dois tipos de refratário, os produtos resinados e pichados, que normalmente usa um aglomerante, né? Para fazer a liga, e aí a gente tem os produtos queimados. Então a gente tem a prensagem e a cura, né, que é deixar esse material que aglomera fazer efeito, curar, né? E a inspeção, embalagem e expedição. Mesmo as etapas do fim ali são mais etapas burocráticas do processo, né? E aí a gente vai produzir o produto resinado, pichado, né? E aí a gente tem o produto queimado, que basicamente vai ter prensagem, aí ele é deixado para secar, e aí depois ele sofre o processo de queima, inspeção e expedição, tá? Então o produto queimado normalmente, por exemplo, a gente pode tomar como exemplo os tijolos produzidos numa olaria, tá? Não são tijolos refratários, mas o processamento deles é basicamente semelhante, né? O tijolo é moldado com argila e depois ele é secado e aí depois ele sofre a queima, tá? Ele é deixado para secar o ambiente e depois ele sofre a queima onde eu vou produzir o tijolo no formato final. E aí por último tem etapas de inspeção e de expedição, que são etapas burocráticas mesmo, de inspeção, ver se as propriedades deles estão ok, se as medidas estão ok, e aí depois a expedição quer enviar para o consumidor, e aí a gente tem os produtos queimados, tá? Então esses são os métodos de processamento. Eu vou dar uma encerrada ali no próximo slide falando um pouquinho de teoria, e depois a gente encerra a aula, tá bom? Então, para finalizar aqui o processamento dos materiais refratários, eu vou ler aqui um parágrafozinho final aqui, depois fazer alguns comentários sobre isso que eu li, tá? As propriedades e características dos refratários formados e não formados variam bastante, não existindo uma regra universal que defina a escolha entre um ou outro tipo. Basicamente, a especificação no projeto da estrutura refratária passa por uma ampla análise de custo-benefício, esforços termomecânicos, tempo de aplicação, possibilidade de ancoramento, facilidades para projeção e secagem, tipo de ambiente, formato do reator, ciclo de operação, treinamento de mão de obra, entre outros. Então, o que esse slide quer dizer aqui? Então, não existe um melhor, como eu havia dito anteriormente, não existe o melhor refratário de todos. Existe o melhor refratário de todos para a aplicação que tu vai utilizar. Então, não adianta tu ter muito dinheiro e não avaliar esses diversos fatores que eventualmente podem fazer que tu só atire o dinheiro fora, entendeu? Então, é importante avaliar uma série de fatores para a aplicação do refratário. Eu listei aqui alguns fatores importantes, e não existe o melhor, existe o melhor para cada situação, não existe um melhor refratário global, entendeu? Esse aqui é o refratário que resiste a tudo, não existe isso. O que existe esse aqui é o refratário que resiste a esse ambiente, eu consigo colocar no forno, eu consigo fazer manutenção, ele vai durar o tempo que eu necessito, tá? E é assim que se é selecionado os refratários para aplicação nos diversos reatores que a gente vai estudar, e é sempre um balanço entre o que eu preciso que ele faça e o material. Então eu devo conhecer meu material e eu devo conhecer o local onde eu vou utilizar, porque senão o meu resultado no fim, por mais que eu gaste muito dinheiro para ter um produto excelente, eu posso obter nada, apesar de ter gastado muito dinheiro. Então é bem importante que isso seja avaliado e tomado em consideração quando se vai selecionar um refratário para um tipo de reator num tipo de processo, tá? Então é basicamente isso, a gente vai finalizar a aula por aqui. Bom, queria agradecer a todos que assistiram até aqui, tá? E falar que se vocês tiverem alguma dúvida e estão tendo essa aula num semestre letivo, vocês podem me procurar em sala de aula, que eu vou estar prontamente ali para solucionar as dúvidas de vocês. Se vocês não podem ter contato comigo, vocês podem me mandar uma mensagem via o processo ou a ferramenta tecnológica que eu estiver utilizando, seja ela o Moodle ou o Classroom, ou então inclusive me mandar um e-mail, ou me encontrar nas salas do Instituto Federal, seja no laboratório, sala de professores, qualquer lugar que eu tiver, eu estou lá para responder essas dúvidas. Então,
Agora, se você caiu nessa apresentação aqui de alguma outra maneira que não tenha a ver com o Instituto Federal, você não tem relação com o Instituto Federal, você pode me mandar um e-mail que, se eu souber responder a questão que você está fazendo, eu vou responder, tá? Então, eu queria agradecer a todos novamente por ter assistido até aqui, e era isso. Obrigado e tchau.